O Império de Rocha é um país onde as quatro grandes famílias ducais, com poderes sobrenaturais, têm mais autoridade que o imperador. As famílias ducais são Serdia, com metamorfose, Gerur, com percepção, Rodwick, com sopro e Hibitsman, com gelo. O poder familiar passa para uma pessoa por geração, que se torna um duque honrado. Mas, devido à energia da maldição que se acumula mais do que usam seus poderes, estão condenados a vidas curtas e dolorosas. E só um Rotem, o único ser com poderes de cura, pode purificá-los. Noutro lugar, uma menina foge do tio desde que a mãe faleceu. O tio tentou vendê-la como escrava, e ao fugir, ela esbarra no Duque Gerur, que ela vê como sua salvação. Ela acredita que se segurar as mãos dele, será feliz. Mas então, ela percebe que o Duque Gerur a enganou cruelmente. Na casa do Duque, ele pede gentilmente que ela purifique seu corpo, e ela aceita inocentemente. Após experimentar a purificação, ela percebe o quão doloroso é. Nos dias seguintes, tenta recusar, mas é ignorada, pois ele só queria o poder de Rotem. Que homem egoísta! Tomara que tenha um fim doloroso. Mesmo tentando fugir, é sempre capturada e acaba presa como uma prisioneira. Após 10 anos, ela enfraquece, forçada a purificar o Duque continuamente. Sentindo-se à beira da morte, reza por uma chance mínima de que Deus exista. Ela implora para não sentir mais dor e lentamente fecha os olhos. Ah, pobre menina! Não posso culpá-lo por ter caído nessa. Você só queria ser amado e aceito. A garota acorda e pensa estar no além. Ela não sente mais dor como quando viva. Ao erguer a mão, nota que são pequenas. Percebe que voltou à vida antes de Gerur. Ouvindo isso, foge do tio para não repetir o futuro e ser usada por Gerur de novo. Correndo, ela esbarra em alguém e cai. Vê um homem com aura forte e charmosa. Olhando-o, tromba noutro que a agarra e pede ao mestre checar se ela o roubou. O mestre só diz ao homem que tem seus pertences e manda soltar a menina. O tio da garota aparece e pede que a entreguem, pois vai vendê-la amanhã. Ao ouvir a voz do tio, a menina estremece e os homens notam. O mestre se agacha e pergunta sua idade. Ela responde que tem 7 anos. Ele descobre que é 2 anos mais nova que seu filho Theon e acha que ele não se irritará com ela. O mestre pergunta se ela quer ir com ele, dizendo que a acolherá se ela quiser. A menina sente esperança, mas a reprime lembrando que já foi enganada antes. Enquanto observa o mestre, a jovem percebe que tem poucas opções agora. Se não for com ele, seu tio a capturará e venderá no mercado de escravos, repetindo aquele futuro infernal. Então, ela olha diretamente para o mestre e pergunta se ele a machucará, mesmo que ela implore para não fazê-lo. Ao ouvir isso, o mestre e o guarda encaram o tio com fúria, percebendo que ele pode ter abusado da jovem, fazendo-o recuar. O mestre então pega a jovem no colo e jura que, não importa o que aconteça, não permitirá que ela se machuque. Com isso, a jovem se sente segura e diz ao mestre que irá com ele. Quando o mestre está prestes a partir com a jovem, ele ordena seu guarda, Jed, a cuidar do tio dela. Jed concorda alegremente e olha para o tio com ameaça, fazendo-o choramingar de medo novamente. Em seguida, na carruagem, o mestre olha a jovem e a compara a um coelho grande e empoeirado. A jovem então pergunta ao mestre se ele é um duque. O mestre indaga como ela sabe, e ela explica que suas roupas parecem caras, pensando que ele está rodeado por um forte uma aura típica das famílias ducais. O duque sorri, pensando que a garota é jovem, mas bastante esperta. Ele se apresenta como Duque Blake Rodwick. A garota fica surpresa ao ouvir isso. Ela lembra que os Rodwick são a família de assassinos mais famosa do Império, pois podem controlar a respiração de outros. A jovem lembra de um rumor sobre Duque Blake ser um assassino frio e pensa que ele e Duque Gerard podem ser farinha do mesmo saco. Por isso, ela planeja esconder que é uma Rutium. Durante a viagem, a jovem adormece. Blake, observando-a, nota que ela chora, fazendo-o questionar o que ela passou. Mal sabe ele que ela passou por um verdadeiro inferno. Horas depois, a jovem acorda e percebe que está na propriedade Rodwick.
Ela entra em pânico ao notar que sujou o sofá onde dormiu. Ansiosa, levanta-se rápido pedindo desculpas à senhora por ela, uma mera escrava, ter sujado o sofá do Duque Rodwick. Ouvindo isso, Anna, a criada, lembra que Jed disse que a jovem quase foi vendida como escrava. Ao ouvir a jovem se chamar de escrava, Anna não imagina como ela deve ter sido tratada antes. Ao examinar a menina, Anna ouve seu estômago roncar, fazendo-a sorrir. Ela então diz à jovem que vai buscar algo para comer, pois parece faminta. Quando Anna sai, a menina se preocupa por ter dormido na carruagem e sujado o sofá. Ela lembra que não deve desagradar o Duque Rodwick, temendo ser expulsa e encontrada pelo Duque Gerard. A menina pensa que, como as famílias não se dão bem, pode se esconder na propriedade Rodwick por um tempo. Em seguida, ela nota um menino parado perto da porta, observando-a atentamente. Ela reconhece Theon Rodwick pelo homo espesso ao seu redor, desejando ajudá-lo. Mas ela logo descarta essa ideia, lembrando o caminho que isso a levou em sua vida passada. Depois, Anna chega e logo pergunta a Theon por que ele está ali. Desconfiada, pergunta se ele vai dar um sermão na jovem, fazendo Theon encará-la e dizer que ela é ousada demais. Anna se aproxima da jovem, ignorando a ameaça de Theon. Ela então diz à jovem que a ajudará a se lavar após comer. Anna, feliz, abraça a jovem, admirando seu rosto adorável após lavá-la e arrumá-la. A jovem fica tímida, percebendo que nunca a chamaram de adorável ou a trataram com carinho. Essa garota merece esse amor e cuidado. Depois, Jed chega e começa a procurar a jovem de brincadeira. Logo sorri e diz que ela virou uma mocinha irreconhecível, fazendo-a corar. Jed pergunta à jovem se tem nome, mas ela responde que nunca teve um. Então, Jed informa a pobre moça que o Duque Rodwick lhe dará um novo nome. Anna comenta que a maioria em Rodwick recebeu nomes de Blake, um presente para quem quer esquecer o passado. Naturalmente, isso alegra a jovem. À noite, Jed encontra Blake e relata sobre o tio da garota. Ele diz que o tratamento do tio vai muito além do abuso. O Duque Blake pergunta curioso a Jed como diabos o tio criou a menina. Jed responde que nem sabe se pode chamar aquilo de criação. A mãe da menina deu à luz sozinha na rua. Sem ter para onde ir, a mãe não teve escolha senão morar com o tio. Como a mãe não estava em condições de criar uma criança, a menina ficou com o tio, que a emprestava a mendigos por dinheiro, pois uma criança desperta compaixão. Mais tarde, quando a menina já falava, o tio a obrigou a fazer as tarefas domésticas sozinha. Os vizinhos não precisavam de galo, pois o som do tio espancando a criança ao amanhecer servia de despertador. Como alguém pode ser tão desumano? Depois disso, Blake escreve o nome da menina e o coloca dentro do envelope. Ele entrega a Jed e o instrui claramente a dar a carta à garota. Só ao ler o nome ela mesma, ele se tornará dela. Se não souber ler, podem dar-lhe outro nome adequado. Ouvindo isso, Jed tenta dizer que a menina não recebeu educação básica, muito menos aprendeu a ler. Blake responde a Jed que isso é verdade na maioria dos casos, mas acha que há algo diferente na criança, após lembrar da conversa na carruagem. Pela forma como a menina fala, Blake acredita que ela não é uma criança comum. Após entregar o envelope a Jed, Blake o instrui a cuidar do tio e dar-lhe a compensação e tratamento merecidos. Enquanto isso, a menina ainda está bem acordada, deitada na cama. Ela pensa que é bem tratada, mesmo se escravizada. De repente, imersa em pensamentos, ela nota Theon. Theon começa a provocá-la, chamando-a de cachorrinho por seu cabelo parecer de cão. Depois, Theon ameaça se aproximar e perguntar se ela não tem medo dele, colocando uma adaga perto do pescoço. Porém, a menina percebe que Theon não tem aura vermelho-sangue, indicando que não pretende matá-la. Então, a garota conclui que Theon a ameaça porque quer que ela tenha medo dele. Ciente disso, ela pede clemência, e Theon crê que sua ameaça a fará partir, como as outras crianças que seu pai trouxe. Na manhã seguinte, durante o café, Jed chega com o envelope contendo o nome da menina. Anna percebe que Blake só dará um nome se ela ler sozinha, e pensa que ele pode estar brincando. Curiosos, eles olham para a menina após ela ler e dizer que pode haver um erro. Anna pergunta se ela não sabe ler, mas a garota diz que sabe, e que a carta diz que seu nome é Tarish Rodwick. Surpresos ao ver que ela lê, Anna e Jed se aproximam de Tarish e a parabenizam pelo novo nome e título de dama. Tarish absorve tudo, olha para o novo nome e se sente feliz de repente.
mas ainda está confusa sobre por que Blake deu o sobrenome dele para ela. Depois, o Duque Blake chega na cozinha e pergunta se Tarishi já viu o nome. O mordomo diz que sim. Blake olha para Tarishi, diz que ela está bem mais limpa e elogia o trabalho da Ana. Jed ainda se pergunta se Blake vai adotar Tarish. Ela tenta falar algo, mas gagueja. Ela para e pensa por que o Duque a adotou. Sabe que é raro um plebeu virar nobre, ainda mais de uma família ducal. Vendo Tarish em pânico e soluçando, Blake usa seu poder para acalmá-la. Tarish nota que parou de soluçar e se pergunta por que Blake usou o poder nela. Ana e Jed ficam chocados ao ver o Duque usar seu poder em Tarish, sabendo que isso gera mais e encurta sua vida. Tarish pensa que Blake talvez já saiba que ela é uma Rutium e possa usá-la como o Duque Gerhardt fez em sua vida passada. Mas Tarish lembra que Gerhardt disse ser o único capaz de reconhecer um Rutium devido à sua habilidade de percepção. Tarish suspeita que Blake deu seu sobrenome para enganá-la e talvez esteja tentando prendê-la. Mas ela não pode ir embora agora, pois o Duque Gerhardt poderia encontrá-la. Sem alternativa, ela diz sinceramente a Blake que gosta do seu novo nome. Ouvindo isso, Blake fica feliz e ergue Tarish para que possam se olhar nos olhos. Então, Blake olha para Tarish com sinceridade e pede que ela o chame de papai. Estou muito feliz por Tarish. Ela merece tudo isso. Ao voltar ao escritório, Jed questiona Blake sobre adotar Tarish, fazendo-o perguntar se há algum problema nisso. Jed alerta Blake que as pessoas podem comentar quando a notícia se espalhar. Roderick adotou uma plebeia tendo já um herdeiro, e as famílias ducais ficarão de olho em Tarish. Jed diz estar mais preocupado com as reações de Theon do que qualquer outra coisa. Blake responde que Theon está muito isolado, mais que qualquer outro Roderick. Então, se Theon quer liderar a família, precisa superar esse isolamento. O Duque Blake assegura a Jed que Tarish será uma boa influência para Theon. Quando Blake está de saída, um criado chega ofegante e informa que Theon e Tarish sumiram. Ao chegar à floresta, um servo diz que acharam o pônei de Theon na entrada da Floresta dos Monstros. Blake diz a Jed que vão à floresta já e trarão as crianças de volta. Jed sai correndo e lembra Blake. São quase 18 horas, e todos sabem que à noite a entrada da floresta fecha e vira um labirinto. Blake diz que é mais um motivo para achar logo as crianças, e tenta acalmar Jed, dizendo que Theon, sendo habilidoso, deve conseguir se proteger, mas Tarish estará em perigo. Blake afirma que a protegerá se algo acontecer, e Jed protesta, pois usar sua habilidade pode ferir Blake gravemente ou até matá-lo. Enquanto isso, Tarish e Theon estão na floresta. Tarish começa a dizer a Theon que o que ela mais odeia é sentir dor. Ela conta que por isso tenta fugir tantas vezes, mesmo sendo sempre pega no final. Tarish também conta a Theon que quase morreu uma vez, mas sobreviveu, fazendo Theon perguntar curioso como ela conseguiu. Tarish responde incerta, dizendo que apenas rezou aos deuses. Ouvindo isso, Theon fica frustrado e comenta que, se os deuses a atenderam, é injusto, pois nunca responderam a ele. Quando Tarish pergunta pelo que Theon rezou, ele não responde e vira as costas. Olhando Theon se afastar, Tarish percebe que, para um menino de 9 anos falar assim, algo terrível deve ter lhe acontecido. Então, Tarish toca de leve na cabeça de Theon, consolando-o e dizendo que, como os deuses atenderam sua prece, podem atender a de Theon também. Theon disfarça sua surpresa, pedindo a Tarish para esquecer o assunto. Ele a chama de filhote, enquanto sua nobreza o impede de aceitar o consolo. Tarish pergunta o que fazem na floresta, e Theon a assusta dizendo que vai entregá-la a um monstro. Isso faz Tarish entrar em pânico, e ela puxa o cabelo de Theon. Assustada, Tarish pergunta se ele quer matá-la por ser adotada, mas Theon nega, explicando que só queria assustá-la um pouco. Ao ouvir isso, Tarish começa a chorar, pois tudo o que ela quer é sobreviver. Quando Theon percebe, tenta parar com a brincadeira e a conforta, pedindo desculpas. No fim das contas, eles formam uma dupla de irmãos adorável. Depois, notam que está escurecendo e percebem que devem sair da floresta. Porém, quando estão prestes a sair, monstros atacam de repente. Então Theon usa sua habilidade para proteger a si mesmo e Tarish. Correndo, Theon enfraquece e diz a Tarish para fugir se houver mais monstros.
Mas Tarish não obedece Theon e permanece ao seu lado. Ela hesita entre purificar Theon e revelar sua identidade como Hutiun. Tarish olha Theon ofegante, lembrando do porão onde sua vida acabaria. Pensar em como era sua vida me faz querer chorar de novo. Um novo nome e família pareciam um sonho impossível para alguém como ela. Mesmo se voltar àquele porão, ela não se arrepende de nada. Por um breve momento, ela experimentou a esperança. Talvez não parecesse real, mas ela tinha pai e irmão, e isso bastava. Ela decide fazer o necessário para salvar Theon. Ao tentar curá-lo, uma estrela surge, cintilando diante de Tarish. Parece reconhecê-la como uma Hutiun. A voz da estrela ecoa em sua mente, pedindo um contrato para explorar o mundo. É tão cintilante. Como uma estrela pode ser tão adorável? É uma bolinha de luz envolta em fofura, como nossa Tarish. Um lago surge no coração da floresta, captando a atenção de Tarish. A estrelinha, aflita, pede pressa, avisando que a maior estrela a destruirá. Confusão toma Tarish enquanto processa tudo ao seu redor. O lago borbulha, o pânico da estrela cresce e diz para correr da maior estrela. Uma luz intensa irrompe do lago, iluminando a floresta. A maior estrela nutre ódio pelos Hutiuns. Desesperada, ela foca novamente em Theon. Deve curá-lo antes que a estrela volte sua fúria contra ela. Dor percorre seu corpo ao doar energia, mas ela persiste, recusando-se a parar. Sua Majestade e Jed andam pela floresta, enfrentando muitos monstros. Jed questiona se Theon abandonou Tarish, lembrando sua queixa sobre o cheiro dela. Mas Sua Majestade nega, dizendo que Theon não é insensível, especialmente numa noite perigosa de lua cheia. Explica que Rodwigs, que controlam a respiração dos seres vivos, são sensíveis aos cheiros. Theon, o Rodwig mais poderoso, sente isso ainda mais intensamente. Que história é essa de mau hálito? Sob o luar, encontram Theon e Tarish desmaiados no chão da floresta. Ao se aproximarem, um monstro salta das sombras. Sem hesitar, Sua Majestade manda Jed proteger as crianças e rapidamente abate a fera com precisão letal. Após a batalha, Sua Majestade observa suas mãos unidas, pensando nas perguntas que terão ao acordar. Tarish acorda no quarto familiar que divide com Ana. Ana conta animada como Sua Majestade e Jed as salvaram e que Tarish ficou inconsciente o dia todo. Com um sorriso maroto, ela diz que Theon, que arrastou Tarish para a floresta, está preso agora. Tarish congela, olhos arregalados, enquanto Ana ri sem parar. Ana pode ser tão engraçada. No anexo da propriedade Rodwig, Jed encontra Theon emburrado. Ele o repreende, dizendo que levar uma criança indefesa de 7 anos à floresta cheia de monstros o deixaria de castigo. Irritado, Theon nega estar emburrado e pergunta se Tarish ainda dorme. Jed não checou, mas acha que nada mudou, notando que Ana chorou a noite toda como se alguém tivesse morrido. Vendo uma chance, Jed sorri e provoca, acusando Theon de se preocupar com Tarish. Previsivelmente, o temperamento de Theon se inflama. Ah não, ele está furioso! Jed sabe mesmo como provocá-lo. Theon se convence que só quer perguntar a Torishai sobre a dor no peito que sumiu. Após usar tanto poder contra monstros, esperava que piorasse. Seus pensamentos voltam à bronca de Sua Majestade, que Torishai o vê como irmão, evidente no aperto de mão firme. Theon lembra ter ameaçado matá-la, mas ela nem fugiu. Ele percebe, Torishai não tem medo dele, afinal. De repente, um ruído chama sua atenção. Theon avança furioso, pronto para descontar em quem for. Ao se aproximar, murmura que lidará com espiões e protegerá Torishai. Theon, tem certeza que não se importa? Será que está aceitando-a como irmã mais nova? Theon irrompe pela porta e encontra Torishai caída no chão. Sem hesitar, ele a ergue nas costas, ignorando seus fracos protestos. Ele a manda parar de retrucar e ficar no quarto comendo o que Ana trouxera até ficar gorda como um porco, confundindo Rishai. Ele está te provocando, Torishai, porque está começando a gostar de você. No quarto, ele manda ela estudar, pois o enjoa pensar que alguém analfabeto será sua irmã. Ele zomba da leitura dela, sem saber que ela teve educação superior em sua vida passada. Mesmo lendo perfeitamente, ele encontra algo para criticar. Torishai, por sua vez, resiste à vontade de discutir com um garoto de 9 anos. Isso mesmo, garota. Você é melhor que isso. De repente, a porta se abre e Theon congela ao ver Sua Majestade entrar.
Seu olhar se aguça, questionando a presença de Theon no quarto de Rishai. Sua Majestade ouve que Seon sumiu, mesmo de castigo, e vem ver se ele está implicando com Torishai de novo. Para sua surpresa, encontra os dois lendo juntos. Uma lembrança surge. Ele dizendo à esposa que um segundo filho seria demais para seu corpo frágil. Mas ela queria que Theon tivesse uma família, mesmo após eles partirem. Foi seu último desejo antes de falecer com o segundo filho, que nem chegou a chorar. Vendo os dois agora, ele se pergunta se é a família que ela sonhou dar a Theon. Torishai, por sua vez, se culpa pelo que aconteceu com Theon, o único herdeiro do duque. Naquele dia, Theon abusou de sua habilidade, e perigoso para crianças, acumulou-se demais nele. Ela sente que sua presença como estranha só causou problemas. Pronta para aceitar qualquer punição, um toque gentil do duque interrompe seus pensamentos. Ele verifica se tem febre e, aliviado por ela estar bem, a aconchega na cama. Torishai se desculpa profusamente, suas palavras saindo num fluxo frenético. Ela promete não repetir, mas o duque a interrompe com regras. Não se depreciar, não dizer escrava ou suja, e chamá-lo de papa, não sua graça. Ah, não é a coisa mais doce que alguém pode ouvir? Meu coração está flutuando. Ele quer que ela o chame de papa porque agora é sua filha, e ela o chamou. Após o duque sair, Torishai fica na cama, pensamentos girando. Em toda sua vida, nunca pôde chamar ninguém de papa. Enquanto se mexe sob as cobertas, uma voz suave, mas surpreendente, a interrompe. Um esquilo falante está diante dela, esperando ficarem a sós. Ela fica sem saber o que fazer, mas quando o esquilo menciona o lago, sua mente dispara. Rishai então se pergunta se era a estrela que conheceu na Floresta dos Monstros. O esquilo explica que escolheu essa forma porque seu brilho a fez desmaiar. Ela nega, culpando o cansaço. Ele concorda, mas diz que o poder de Hútion é demais para humanos. Ele começa a lhe explicar. O mundo tem duas partes. O mundo humano, onde a civilização floresce, e a sepultura, onde estrelas dormem. 6 grandes estrelas governavam a sepultura, mas brigaram entre si. 4 estrelas entraram no mundo humano em corpos humanos, mas seu poder causou caos. Outra estrela, com pena, criou uma ponte entre os mundos, a Floresta dos Monstros. A ponte permitiu que as estrelas recuassem, mas seu poder diluído passou pelas linhagens humanas. Então surgiu o primeiro Hútion, quando uma estrela entrou em um humano perto do lago. Diferente dos outros, o poder do Hútion não enfraqueceu, mas buscava um novo hospedeiro após a morte. Para ajudar humanos com o poder das estrelas herdadas, o Hútion guiava seu hospedeiro ao lago para fazer um contrato celestial. Richard interrompe perguntando por que o louco, a estrela da ponte, não fez esses contratos ele mesmo. O esquilo explica que o louco é importante demais para deixar o túmulo. Com o tempo, o poder do louco enfraqueceu a cada novo contrato e, por fim, até ele caiu num sono profundo. Sem sua orientação, futuros Hútions sofreram, incapazes de fazer contratos para estabilizar seu poder. Ao usar seu poder sem fazer contrato com as estrelas, eles também tiveram que sofrer. E é por isso que Richard sentiu uma dor excruciante naquele momento. O esquilo admite que planejava matar Richard para proteger o louco, mas mudou de ideia. Ele sabe que esta é a segunda vida dela, chocando-a ainda mais. Só o louco pode voltar no tempo, e o esquilo está determinado a descobrir por que o louco a mandou de volta. Ele propõe um contrato, prometendo torná-la mais forte que qualquer outra pessoa. Torná-la poderosa é uma coisa, mas no fundo, Richard se pergunta se ele pode evitar que ela sinta dor. Ela não entende nada do que o esquilo disse, mas fará qualquer coisa para não sentir mais dor. Relaxa, Richard. Parece que eu é que sou o bobo aqui, porque tudo isso tá me deixando confuso. Luzes brilham quando o esquilo, uma das 6 grandes estrelas Pitons, inicia o contrato celestial. Enquanto o Duque trabalha, Richard entra com Python sussurrando em sua mente. Ela se mexe nervosa, preparando-se para pedir um favor à sua majestade. Vendo sua hesitação, o Duque acha que ela quer que ele leia um livro ilustrado, como Theon fazia. Seu coração se alegra, até que ela timidamente pergunta se pode ter um esquilo de estimação. Uma estrela como bicho de estimação é algo inacreditável. O Duque ficará chocado se descobrir. Ao ver seu olhar desapontado, ela sabe que alguém como ela não pode ter um bichinho. Mas ela para no meio da frase, e o Duque diz que ela pode fazer o que quiser. Se ela soubesse, ele só queria uma desculpa para ler um livro ilustrado para ela. O Duque diz que, como ela é sua filha agora, não precisa se preocupar com nada disso. Richard o abraça e sorri dizendo, "Obrigada, papai."
O Duque congela com suas palavras. Richard percebe o que fez, fica vermelha e sai correndo da sala, super constrangida. Que fofo! Enquanto isso, Theon é recebido por Hovenhoff Hibbitsman, um usuário de gelo. Não sei se é a cara normal do Theon, ou se ele só odeia o Hovenhoff mesmo. Hovenhoff veio com o pai, já que a caçada exige a presença das 4 famílias ducais. Logo de cara, Hovenhoff provoca Theon sobre sua nova irmã, chamando-a de plebeia. Irritado, Theon lembra como Jed o incomodou sendo o acompanhante de Richard nas compras. Jed tinha orgulho de ser o irmão mais velho no lugar de Theon, já que era a estreia de Richard. Só agora, Theon entende por que seu pai mandou Richard para fora da propriedade. Não foi só um passeio casual. Ele a protegia dos Hibbitsmans. Richard é o assunto do momento na alta sociedade, e os Hibbitsmans a veem como alvo fácil. Theon diz que já afastou Richard, o que não surpreende Hovenhoff. Mas agora que ela é sua irmã oficial, Hovenhoff duvida que Theon possa dispensá-la fácil. Para Theon, só importa ser o único irmão que Richard reconhece. Por mais que Jed tente, ele nunca ocupará esse lugar. Pensar em Jed implorando para Richard vê-lo como irmão faz Theon rir sombriamente. Sua risada é tão sinistra que até Hovenhoff estremece de medo. Enquanto isso, Richard chega a uma boutique com Anna e Jed. Embora deva manter seu status em segredo, logo percebe que não é tão secreto, baseado na conversa de Anna com uma senhora que parece admirá-la. Anna apresenta a senhora como Triffid, antes uma Rodwick, explicando que ela é uma exceção à regra do sigilo. Triffid é uma das que fugiram do passado, ganhando novo nome e vida do Duque, assim como Richard. Triffid sempre sonhou em vestir uma jovem dama da família Rodwick. Lembra como a duquesa Rodwick visitava a loja e prometeu que, se tivesse uma filha, compraria seu primeiro vestido ali. Python, curioso, pergunta telepaticamente quem é a duquesa Rodwick, e Richard responde mentalmente que é a mãe de Theon, falecida há 7 anos. Que inveja dessa habilidade telepática. Enquanto Richard prova o vestido, Anna brinca que todos vão desmaiar. Nervosa, Richard sai, e todos ficam boquiabertos, pois linda seria pouco para descrevê-la. Richard resplandece no vestido, atraindo todos os olhares. Corações flutuam no ar, e até Jed lhe dá nota 10. Trafete, sem resistir, mergulha no guarda-roupa e veste Richard com várias roupas. E assim passam o dia todo, rodeados de roupas e com Richard completamente exausta. Mesmo cansada, Richard conta como foi bom ser chamada de fofa. Python mordisca nozes e Richard pergunta a Jed por que Theon odeia tanto as pessoas. Ela lembra quando ele friamente disse que a mataria, uma impressão inesquecível. Jed diz que pode não ser ódio, mas provavelmente por causa do cheiro de Richard. Lembra que Theon mandou dar um banho em Richard porque ela fedia. Entre os Redwicks, Theon tem habilidades únicas, com sentidos aguçados, principalmente o olfato. As palavras de Jed atingem Richard, lembrando-a de ser desprezada pelo cheiro em sua vida passada. A amarga realização a atinge. Theon, como todos antes, deve pensar o mesmo dela. Um baque sacode Richard, mas Jed logo a protege. Em pânico, corre para Anna, mas Jed diz que o sangue não é dela. Anna, calma. Acha seu passado nas ruas irrelevante para Richard. Trafete foi sequestrado, e Jed suspeita do Duque Serdia, talvez com razão. O assistente explica que Trafete usou peles de lobo, enfurecendo a casa Serdia. Richard diz a Python que os Serdias viram lobos, símbolo da casa. Python acha patético o que humanos fazem por ego. Python fica tenso, sentindo uma grande estrela por perto. Ele pede que Richard a siga. Para passar despercebido, ele lança um feitiço, garantindo que Anna e Jed fiquem alheios à sua ausência. Eles percorrem as ruas agitadas, rastreando a energia fraca da estrela, mas o sinal some de repente. Python sugere emprestar poder a Richard e diz para focar, que virá naturalmente, como se fosse fácil. Não é nada fácil. Assim que Python transfere seu poder, Richard aponta confiante numa direção. Python fica impressionado, até chegarem e não é a estrela que acham, mas Trafete. Richard ouve uivos distantes de lobos e percebe que podem estar perto de achá-la. Python observa e diz que não podem ajudar diretamente, mas mostrará o poder do contrato deles. O plano é simples: quebrar a roda da carruagem discretamente e fugir com Trafete na confusão. Ele dá mais poder a Richard e manda imaginar a roda se quebrando. Mas a sutileza vai para o espaço.
A roda explode com estrondo ensurdecedor, abalando a área. Python suspira. Bem, adeus, sutileza. Agora você está realmente encrencada. Python se espanta com a maestria de Reacher ao usar seu poder. Apesar de ser usuária, seu controle o faz questionar com quem se aliou. Reacher treme ante os lobos, o que Python acha absurdo após explodir um carro. De repente, uma silhueta se aproxima, e lobos e cavaleiros congelam. Reconhecendo o poder do gelo, Reacher suspeita ser um Hebetsman. Das sombras surge o próprio Hovenhoff Hebetsman. Ao ver Hoven congelar Travette, Reacher implora que poupe sua amiga. Tocado mais irritado, Python zomba dela, pedindo que enfrente Hoven como fez antes. Hoven recua com a presença de Reacher e, ao se aproximar, ela tropeça. Antes que caia, uma mão firme a puxa para a segurança. É o Duque! O Duque notou o atraso de Reacher e ia à boutique buscá-la. Vendo Hoven, questiona sua presença inesperada. Hoven diz que tentou ajudar Travette, mas Reacher lembra sua tentativa de congelá-la. Hoven não consegue olhá-la sem corar, coração acelerado e fogos de artifício internos. Deixando Travette com Anna e Jed, Reacher reflete sobre usar poder sem dor pela primeira vez. É assim que o contrato celestial faz maravilhas. Ela reconhece Hoven como o usuário de gelo que viu no porão antes de morrer na vida passada. Ao partirem, Hoven segura o peito, confuso com seu coração acelerado. No castelo, Jed diz ao Duque que Travette e os Serdianos resolveram o conflito, com aviso dos Hadwicks. As ações dos Serdianos vieram da tensão por seu poder manifestar no filho da amante, não no herdeiro. Jed brinca sobre Hadwick evitar drama, mas o Duque o olha friamente, furioso por não proteger Reacher. Querendo se redimir, Jed elogia a furtividade e habilidade de Reacher, chamando-a de prodígio. Mesmo sem estudo, ela lê bem e se move como um assassino. Você devia estar enfeitiçado. Isso é mais incrível que qualquer coisa de um assassino. Jed sonha com Reacher bela e cortejada na academia. O Duque triste se verá isso. Theon recebe carta de Hoven perguntando sobre um grande sino em Rodwick. Seu coração ainda badala após conhecer Reacher. Ele não deveria ser chato? Mas ele é tão fofo. Theon, porém, não acha fofo. Amassa a carta e vai a Reacher. Seu filhote precisa um aviso sobre Hoven. Chamar Reacher de filhote é adorável. Ao entrar, Reacher já está longe. Vendo Theon, ela foge em pânico, deixando-o confuso. Na casa de Rodwick, Reacher se esconde num canto longe da vista de Theon. Ela espia devagar e, de repente, Theon aparece. Ele pergunta a Reacher por que ela o está evitando. Reacher nega com a cabeça, cobrindo a boca, tentando não falar. Ela tenta fugir de Theon. Ele, insistente, impede que ela escape de sua vista. Ela nega a acusação de Theon de estar evitando-o. Porém, ela murmura as palavras demais. Na verdade, ela estava chateada com Theon por dizer que ela cheirava mal. Reacher achou que Theon a odiava por seu cheiro, já que ele tem olfato aguçado. Theon se lembra e admite ter dito aquelas palavras a ela. Arrependido, explica que disse isso porque ela estava suja na época. Theon então percebe que ela não tem cheiro algum. Todos os seres vivos respiram com cheiros únicos. É um cheiro sutil, não desagradável. A desculpa de Theon sobre odiar o hálito dos outros era inventada, pois não gosta da pena dos criados. Ele detestava como todos o tratavam com cautela após a morte de sua mãe. Lembra-se de quando sua mãe estava acamada e ele implorava para salvá-la com seu poder. Jed lembrou ao jovem Theon que, por maior que fosse seu poder, não poderia trazer sua mãe de volta. Ele concluiu que os humanos são fracos. Prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém se aproximar. Quanto a Reacher, mesmo intrigado com seu hálito sem cheiro, não se incomoda com sua presença. Theon se sente bem e à vontade quando Reacher está por perto. Theon muda de assunto provocando-a por ser baixinha e pequena. Ele acha que não faz mal ter uma irmãzinha. Numa sala, Reacher recebe aulas de etiqueta de seu professor. O esquilo questiona a necessidade de aprender coisas nobres. Eles conversam sobre poderes e assuntos aleatórios. O esquilo incentiva Reacher a purificar o homem dos duques e famílias. Fama e riqueza virão se ela usar o poder de estrela sem dor. Reacher prefere sua liberdade a essas coisas. Ela rejeita controle, lembrando de sua vida passada. As portas abrem, seu pai chega para verificar seus estudos. Reacher nota o ombro do pai piorando durante a conversa.
Ela pergunta a Python, o esquilo estrela, quanto tempo resta. Python prevê que em 2 anos ele estará morto. O Duque é frágil e sua habilidade é mais uma maldição. O Duque elogia a concentração de Richard, notada por Madame Michelle. Nesse momento, Richard percebe que o Duque a ama e deve retribuir, mesmo que pouco. Ela quer salvar o Duque. Jed nota que o jovem mestre, Theon, não tem causado problemas ultimamente. Ele conclui que pode ser devido à influência de Richard sobre ele. O Duque sente que Theon tem responsabilidade com a irmã mais nova. Eles mencionam um evento de caça e decidem levar Richard. A cena volta para o encontro dos duques Rodwick e Habitsman. Habitsman acha absurdo levar Richard ao evento cheio de nobres importantes. Sugere trancá-la em vez de jogá-la aos leões, pois Rodwick não a protegerá por muito tempo. O duque pensava em mandá-la à Academia Real quando fosse mais velha. Richard chega com um livro, pedindo ao pai que leia para ela. O Duque então manda Jed se ocupar e sair do quarto. Parece que o pai está animado para ler um livro ilustrado, né? O Duque não quer interferências no tempo de qualidade em família. Richard fica feliz, pois na verdade estava purificando pequenos bits do homem dele. Ela acha que, continuando assim, a saúde do Duque melhorará. Surpreendentemente, Theon está por perto enquanto Richard comemora sua pequena vitória. Theon está emburrada por incomodar o pai ocupado. Ele poderia ter lido para ela em vez disso. Richard se irrita com as provocações de Fionn. Fionn corta o papo e sugere segui-lo. Chegam à biblioteca. Fionn acha que Richard gosta de livros. Deixa a irmã com o bibliotecário para estudar. Isso deixa Richard desapontada. Ela entende que ele fez isso para não entediá-la. Bibliotecária oferece tour e biblioteca pessoal a Richard. Pythons insiste que Richard escolha a terceira sala. Deve haver algo especial naquela sala. Richard e bibliotecária entram, Esquilo corre para o canto. Bibliotecária sai, Esquilo sacode um armário. Um espelho cai e Richard o pega por sorte. O Esquilo segura uma bola brilhante na mão. A bola cai no chão, deixando Pythons frenético. Essa bola é um fragmento estelar com poder concentrado de uma estrela. Um fragmento estelar é uma estrela que viveu sua vida e se fossilizou. Estrelas que vêm ao mundo humano perdem seus poderes. Era a bola brilhante que Python segurava anteriormente. Segundo Pythons, a energia do fragmento tem pelo menos poder médio. Python insiste em obter o fragmento com a ajuda de Richard. Richard recusa para não causar problemas ao bibliotecário. Durante a conversa, algo interfere. É o espelho, e ele fala. Dentro do espelho há um menino, e só Richard o ouve. Chocada, Richard solta o espelho, que cai no chão. Infelizmente, o espelho quebrou. Fionn termina cedo para levar Richard, mas não a encontra. A bibliotecária diz que ela está na terceira sala. A terceira sala pertencia ao bisavô de Fionn. Richard sai correndo, gritando pelo que acha ser um fantasma. Ela abraça Fionn com força e chora. Um menino com uma pedra verde, visto no espelho, era humano também. Ele achou que Richard não podia ouvi-lo afinal. Uma criada chama o menino de jovem mestre e pergunta sobre a sala de relíquias. Ela o repreende, pois o pai, um duque, proibiu tocar nos pertences da duquesa. O menino fica triste, pois só sentia a falta da mãe. A criada entrega o remédio que ele não tomou. O menino recusa, mas a criada insiste que é ordem do duque tomar o remédio. Ele acha que sua saúde piora quanto mais toma o remédio. O menino ouviu o espelho falar, com um esquilo e a voz de Richard dentro. O menino tentou falar com Richard, mas ela ficou tão chocada ao ouvir a voz do espelho que o quebrou. O menino tomou seu remédio habitual após lembrar do que aconteceu mais cedo. A empregada está me irritando por dar atitude ao pobre menino. A empregada sai e avisa que o pai ficará furioso quando souber que ele anda por aí. Tranquilo, o menino esperava encontrar a garota que ouviu na próxima vez. No dia seguinte, dia da caçada, Richard parece doente, mas Fionn acha que ela finge. Esse evento reúne todas as famílias ducais e reais. O duque em Fionn pensa que ela pode achá-los intimidantes. Os dois conversam na carruagem sobre como gostam de ter Richard na família. Richard está trazendo muitas mudanças para a família Rodwick. Duke Hibitsman saúda os Rodwicks por não trazerem Richard, mas Blake diz que não foi por seu conselho. E parece que a maioria dos nobres está procurando por Richard. Infelizmente, os boatos sobre Rodwick adotar um plebeu por simpatia pública, visando o trono, se espalharam. Blake, ao menos, não se incomoda com uma reputação favorável. Na verdade, sua geração de Rodwicks decidiu encerrar os negócios que abusavam de seu poder, para evitar mal-entendidos sobre seus filhos. Hibitsman o tranquiliza, dizendo que não são a única família com dores de cabeça por causa dos filhos. A casa de Serdia nem trouxe o segundo filho.
Os apoiadores do primogênito de Serdia controlam o caçula, que herdou o poder da família. Por outro lado, o Duque Gerhur deixou o filho em casa de novo. Dizem que seu filho manifestou o poder há anos, mas não entendem por que o pai não o leva a eventos oficiais. Hibitzman mencionou um rumor que circulava há algum tempo. Aparentemente, o Duque Gerhur tem frequentado o mercado de escravos. Ele vasculha o mercado como se procurasse alguém específico. Ninguém sabe o motivo, mas ele ativa seu poder de percepção para conhecer a verdade em tudo. Rodwick se perguntou por que ele usou a percepção, já que raramente usa seu poder, mesmo valorizando a própria vida. Dizem que ele estava procurando o Rutium. Rodwick pensava que o Rutium já tinha desaparecido do mundo. A conversa cessa ao verem o filho de Rodwick junto a Gerhor. Gerhor grita com Fionn, questionando o que houve com seu Om. Lembrando, Rishi purificou gradualmente o Om de Fionn. O Duque Gerhor notou essas mudanças, mas Fionn permaneceu em silêncio. Ele acusa Fionn de ter achado aquilo, o Rutium. Fionn, furioso, pensa em sufocar o Duque discretamente. Rodwick se aproxima, ameaçador, indagando Gerhor. Ele já advertira Gerhor há 3 anos para se afastar. Rodwick agarra Gerhor e ativa sua percepção. Descobre que o Om de Blake Rodwick não diminuiu. Suspeita que Fionn esteja guardando o Rutium. Um cavaleiro chega, interrompendo o conflito. Era o rei. O rei anuncia a todos que revoga a participação de Rodwick e Gerhor na caçada do dia. Ele os lembra para refletirem sobre sua falta de dignidade como duques. Na casa do Duque Rodwick, Pythons aparentemente adoeceu. Rishi se preocupa muito e acha que seu benfeitor está sofrendo. De repente, Pythons pula frustrado ao ouvir Jed chamá-lo de amendoim. O esquilo grita com raiva para Rishi, exigindo um nome melhor. Rishi teme que revelar o nome real possa alertar uma estrela próxima sobre a localização. Como Pythons não gosta de amendoim, ela decide chamá-lo de Pecan. Jed concorda com isso, mas o esquilo não. Jed sai enquanto o recém-nomeado Pecan parece cansado. Na verdade, Pecan Python está no mundo humano há muito tempo. Ele precisa ir para a Floresta dos Monstros. Rishi e Pecan vão à floresta, onde ele se sente aliviado e melhor. Ele disse que se sentirá melhor ao se desintoxicar do veneno do mundo humano, o Orm. Pecan e Rishi decidem voltar para casa após 10 minutos. Graças à habilidade de Python de manipular reconhecimento, eles enganaram Anna. Ambos notam Om ao redor de uma criatura caída no chão. Rishi acha que está muito ferida e quer ajudá-la. Ela sabe melhor que ninguém como é terrível estar com dor. Ela não quer que a criatura morra assim. Jed não acredita que ficou com a patrulha da manhã, mas sem Duke Rodwick coube a ele. Ele só deu uma volta no perímetro até ver Rishi e Pecan nas escadas. Ele os lembrou gentilmente que não deviam andar sozinhos tão cedo. Rishi inventa que Pecan insistiu e a incomodou para sair. Jed fica bravo com Pecan por perturbar Rishi, pensando até em mandá-lo ao açougueiro. Falar de exagero. Rishi retruca que é um esquilo bom que dorme bem. Ela se pergunta por que instintos animais são mais aguçados. Mas Jed provoca Pecan, chamando-o de burro, irritando-o. No meio da conversa, ouvem um farfalhar nos arbustos. Os 3 ficam alertas com o som. Jed verifica e encontra um filhote de lobo ferido. Rishi, preocupado, sugere levá-lo ao médico para salvá-lo. Jed hesita, pois o lobo é claramente um Serdia. Sendo tão jovem, é o segundo filho com habilidade recente. Levar o lobo pode dar vantagem aos Serdias contra eles. Calmo, Rishi pede a Jed que salve o filhote. Jed cede ao ver a fofura de Rishi implorando. Ele decide levar o filhote ao médico. Rishi e Pecan sorriem, felizes com o sucesso do plano. De volta à caça, o rei premia Serdia por se destacar na caçada anual. A multidão aplaudiu. Fionn e Hovenhoff lamentam que Rodwick não tenha vencido como de costume. Se ao menos aquele incidente não tivesse ocorrido ontem. Fionn não se importava em ganhar, pois o prêmio era apenas um punhado de joias. Essas bugigangas podem ser compradas com dinheiro de qualquer forma. Ainda assim, é uma fortuna considerável, Fionn. Bem, como esperado de um nobre. Hovenhoff diz que há coisas que o dinheiro não compra, como a sobremesa do chefe real.
Seria um biscoito que Rishai teria adorado muito. Irritado, Fionn encara Hovenhoff e questiona por que ele o seguia o dia todo. Este admite querer falar sobre a irmã de Fionn. Hovenhoff menciona que a irmã dele era uma plebeia no passado. Ela nunca teve a chance de provar sobremesas tão deliciosas. Imagina Rishai fofa, elogiando-o por dar-lhe os biscoitos. Hovenhoff diz que arranjaria os biscoitos para visitar a casa deles. Para sua surpresa, Fionn já tinha ido embora, deixando-o falando sozinho. Dias depois, o filhote de lobo trazido por Rishi e Jed ao médico estava bem melhor. Tudo graças a Rishi, que vinha diariamente cuidar dele. O médico sai, deixando Rishi e o filhote sozinhos na sala. O filhote se recupera bem porque Rishi o purifica regularmente. Seu on também ficou muito mais claro. O lobo acorda e lambe os dedos de Rishi, fazendo-a rir com cócegas. Lembrando do passado, ela recordou que Ser Dias e Rodwicks não se dão bem. Os Serdias ficariam furiosos ao saber que seu segundo filho está ferido em sua casa. Por sorte, nem o médico nem Jed sabem que o lobo tem habilidades especiais. Rishi decide mandá-lo para casa assim que sua pata estiver curada. Blake Rodwick entra na sala, pois sentiu cheiro de fera no quarto de tratamento e viu o filhote de lobo, pensando que Rishi trouxe um cão ferido à mansão. Rishi teme que seu pai descubra que o lobo é um Serdia e o expulse. Após muita tensão, seu pai pergunta se ela quer ficar com o cão como animal de estimação. Rishi recusa, dizendo que só o trouxe para tratar as feridas e, após curado, o mandará de volta à família. Rishi fica aliviada, achando que seu pai não percebeu a identidade do lobo. Na verdade, Blake já sabe que é um Serdia e acha que sua filha desconhece isso. É melhor manter a verdade oculta. Os dois vão ao quarto de Rishi, pois seu pai trouxe muitos presentes para ela. Peccan lembra Rishi que não é hora de sorrir, pois ambos notam o acúmulo de On em seu pai. Muito On. Rishi, surpresa, se vê numa sala repleta de presentes. Era a primeira vez que Blake comprava para a filha, que, indecisa, acabou exagerando nas compras. Peccan exige um presente, fazendo Rishi buscar nozes para ele. Peccan ainda se pergunta o que Blake fez na caçada para acumular tanto On. Ele diz a Rishi que, segundo o atendente, seu pai não usou sua habilidade lá. Rishi purificou o On do pai por precaução, mas estranhamente piorou após a purificação. Theon entra no quarto e diz que também tem um presente para ela. Ele joga o que parece ser um cachorrinho de pelúcia. Comprou porque se parecia com Rishi, uma filhote. Ele claramente zomba dela, e Peccan sugere que lutem contra ele. E Rishi recusou a sugestão. Enquanto pai e filho conversam, Rishi percebe que ambos a veem como família de verdade, e esse sentimento não é tão ruim. Rishi agradece a Theon pelo presente e promete cuidar bem dele. Depois, Jed e Blake falam sobre Serdia, o lobo, se poderiam criá-lo em casa. Rodwick e Serdia na mesma casa nunca se dariam bem. Logo vão mandá-lo de volta para sua família. O problema agora é o Duque Gerhur. Seu interesse renovado no filho de Blake é preocupante. O Duque diz querer conhecer os limites dos usuários de habilidades e é obcecado por Theon. Ambos se perguntavam o que o Duque Gerhur via com seus olhos dourados. Blake decide reforçar a segurança e diz a Jed que usará sua vida curta para levar Gerhur consigo à tumba. Rishi vai ao quarto do lobo e encontra um filhote saudável abanando o rabo. O lobo devorou rapidamente a comida que Rishi trouxe. De repente, uma comoção irrompe na sala de tratamento. Parece que alguém se machucou durante o treino. A equipe entrou em pânico e saiu, deixando o lobo, Peccan, Rishi e o paciente misterioso. Peccan tem um mau pressentimento, justificado pois o paciente é uma das 6 grandes estrelas que conheceu antes, e sabe que Rishi é um Hutian.